Nesse vídeo eu quero te dar algumas respostas sobre o contexto que o mercado cripto está e como que a gente pode sair desse momento chato pra caramba que tá todo mundo desinteressado. Outra coisa, como que o mercado ele leva todo mundo ao limite e nesse momento ele tá testando literalmente qualquer pessoa sem exceção. E aí a gente tá em um momento, tecnologicamente falando, que puxa a gente pro lado da ansiedade. E a gente está em um mercado que quem é ansioso vai ficar maluco, vai ficar mais ansioso. E, enfim, o que não pode acontecer nesse momento é você se entregar pelas emoções e pelo pânico que está rodeando o mercado cripto. Porque se você entende o contexto e sabe controlar suas emoções, você vai conseguir passar por esse momento turbulento. E eu quero te mostrar o que você pode esperar dentro desse intervalo que nós estamos e mais à frente, tá? Esse vídeo é muito importante, então vamos lá. Pontos que você precisa entender. Nós temos hoje uma diferença muito gritante entre todos os mercados financeiros. A bolsa está se comportando de um jeito, os títulos americanos de outra forma, cripto de uma forma, e dentro de cripto o Bitcoin está se comportando diferente do Ethereum, que está se comportando diferente das altcoins. E cara, se você tentar buscar alguma racionalidade dentro disso, você vai ficar maluco. Porque hoje a tarefa mais difícil é você falar que uma tendência acabou. Ou seja, a bolsa, vou pegar no gráfico semanal, é falar que a alta da bolsa acabou, sendo que a gente já teve algumas semanas ao longo do caminho, tá? Eu vou chegando em cripto aos poucos, que isso faz total sentido e você precisa entender isso. Vamos ter semanas ruins, só que não serão semanas que vão indicar uma reversão de mercado. Então, hoje, muitas pessoas estão com uma necessidade muito grande de descobrir o grande topo do mercado. Seja aqui, seja aqui, seja aqui, seja aqui, ou, opa, talvez seja aqui. E uma coisa é certa, você provavelmente já escutou muito, que é não lutar contra a tendência. Então, em relação à bolsa, não dá para falar que essa realmente é um novo grande topo a ser formado. Até porque, lembra que eu falei alguns segundos atrás que as tendências elas estão bem diferentes? Dentro da bolsa também tem muita coisa diferente, porque em um momento como esse, presta atenção, que a bolsa está corrigindo, as empresas dentro da bolsa que são comparadas às altcoins, ou seja, são empresas mais arriscadas, elas estão subindo. Elas estão se mantendo mais fortes do que uma Amazon, do que uma Google, uma Meta. Cara, como que isso é possível? Será que o mercado está virando a favor do risco? Então, olha só, isso parece ser uma coisa boa, mas o contexto ainda é de queda. O cripto está sofrendo mais que tudo isso. Então, como que o Russell ela já está em regiões de máximas históricas? Como que isso seria possível? Eu vou até pegar aqui e vou apagar esse desenho que eu fiz. Como que seria possível as empresas mais arriscadas da bolsa num ar super otimista, já em região de máxima histórica, tá? Estão melhores que as ações maiores da bolsa, enquanto cripto, as altcoins estão lá embaixo. Tem uma divergência, quem está certo, quem está errado. Se economicamente falando está num momento muito bom para o mercado expandir, né? Tem impressão de dinheiro, juros sendo cortados pelos Estados Unidos, uma impressão de dinheiro projetada para 2026, como que isso se transforma em um cenário pessimista? Puramente medo. Puramente medo e essa dúvida, incerteza de qual mercado é o que está direcionando tudo da forma correta, é o que transforma tudo em uma grande bagunça. E o mercado bagunçado, a nossa mente fica bagunçada e a gente não tem nem a mínima noção do que pode realmente acontecer. E aí que tá a pegadinha. Porque você vai ter que se apegar a algum dado para... Não vou falar que ninguém sabe o futuro do mercado, mas você vai ter que se apegar a alguma tese. O que eu me apeguei, a minha tese, é que não há mais ciclo de 4 anos do Bitcoin. Isso ficou bem claro quando a dominância do Bitcoin se comportou de uma forma historicamente diferente. Pela primeira vez, a gente vê a dominância subindo durante anos seguidos, coisa que nunca aconteceu antes. Então você nota que as coisas estão diferentes. Como que o Bitcoin achou o seu possível topo de ciclo nos 126 mil dólares, enquanto as altcoins estão nas mínimas históricas? Não era para ter uma rotação? Normalmente sim. Ou seja,
ou acabou tudo e ficou tudo ruim, e as altcoins nem vão subir, vão passar por mais um ano em queda, que na minha visão não faz sentido. Ou a gente esquece essa tese de 4 anos de ciclo e foca na expectativa macroeconômica. E isso, eu acredito que eu tenha falado nos últimos vídeos, está sendo muito difícil para mim pegar tanta informação diferente, juntar tudo e apresentar para vocês, porque é muita coisa e fica tudo bagunçado na cabeça e é difícil organizar. Ainda mais em um momento conturbado como esse, que a maioria dos comentários dos vídeos não estão nem mais reclamando do mercado, porque uma coisa é, o mercado nem sobe. As pessoas já estão ofendendo o mercado, já estão xingando o mercado. Então já saiu de tristeza para ódio o sentimento do mercado, o que é uma coisa nova para mim, tá? Em relação ao mercado cripto, eu nunca vi um sentimento como esse. Até em crashes, pânico, sempre teve pânico, pânico, pânico. Mas esse sentimento da dominância, dando uma surra nas altcoins durante 3, 4 anos seguidos, é o que faz as pessoas literalmente passarem de tristeza para ódio no mercado, principalmente se tratando de altcoins. As pessoas estão falando, eu nunca mais vou entrar em altcoins na minha vida. Mas uma coisa eu te falo, essa estrutura que está sendo mantida aqui, de rompimento, né? Então a tendência ela virou para as altcoins na metade de 2025 e a gente ainda se mantém em território pessimista aqui para a dominância, ou seja, isso favorece as altcoins assim que ele dê uma continuidade de queda. Você sabe o quando? Não. Nesse momento que o mercado está completamente lateral e indeciso, você não vai achar o dia exato que isso tudo vai acabar, apesar de haver alguns sinais. Depois eu vou te mostrar qual que é a minha projeção para dentro desse cenário conturbado, tá? É difícil cravar exatamente o que pode acontecer, mas se a gente tiver ideia ou em mente de que talvez esse seja um certo limite de sentimento e de preço no mercado, pode ser um grande fundo e as coisas podem estar completamente descontadas nessa região. Isso não significa que você tem que comprar tudo nessa região, não significa que se você comprou em cima e tá embaixo agora você fez caca, não significa isso, porque o mercado ele sempre vai agir da mesma forma, com a mesma volatilidade e mesma sensibilidade. Você entendendo isso, você pode ver na história quedas de 70%, 80%, 90%, em algumas moedas elas recuperam. Quais você vai ter que se apegar nos maiores projetos e com uma base de fundamento, principalmente com uma base de que, por mais que o preço esteja muito baixo, ainda está sendo usado para alguma coisa. Solana, XRP, Ethereum, Chainlink. Então, tem uma base para esses projetos que só vão sumir se o mercado literalmente desaparecer. E você realmente acha que o mercado vai desaparecer? Faz sentido para você imaginar uma quebra das altcoins, historicamente falando, para mínimas de mínimas, deve descer mais 90%, com a dominância com essa estrutura pessimista para favorecer as altcoins? Com o Russell 2000, que é o índice das empresas mais arriscadas da bolsa, da forma que ele está, mais forte que a bolsa em si, a bolsa caindo quase 1,5% e o Russell caindo metade da queda da bolsa. É a mesma coisa se do Bitcoin cair 10% no dia e as altcoins caírem 5%. Aí você fala, caraca, as altcoins são fortes. É o mesmo sentimento que a bolsa está passando. Então não faz sentido tanto pessimismo dentro disso. Isso é numa ótica de preço, de desconto, da estrutura que a gente está vivendo, sentimento. Mas, tecnicamente falando, olhando para o RSI das altcoins, estando lá em sobrevenda em 4 horas, estando sobrevenda no 12 horas, estando até em sobrevenda no gráfico diário, isso sim é uma região de maior probabilidade de reversão para cima do que mais quedas. E para a gente entregar ou ter mais quedas brutas dentro do mercado, nós precisamos de uma renovação de sentimento. Renovação de sentimento que pode ser um respiro para cair mais. Isso envolve muitas partes técnicas que eu não quero entrar necessariamente aqui. Isso tem muito a ver com o que você pode esperar e sobreviver e como que você sobrevive nesse momento que é suposto fazer todo mundo sofrer. Quem já comprou lá atrás, quem está comprando agora está sofrendo bastante também, que fica entre essa, se vai cair mais ou se vai subir. E se for subir, será que vai subir para cair mais? Então são muitas narrativas e o mercado acaba trazendo algumas coisas a mais para botar mais uma pulga atrás da sua orelha.
que são notícias. E para dar uma folga nesse clima chato antes de continuar o vídeo, faltam 4 dias, tá? Para promoção da Ledger acabar. É uma Black Friday estendida que está sendo mantida até esse domingo, tá? Dessa semana que eu tô gravando esse vídeo. Então, se você quer comprar sua carteira física para ter mais segurança com as suas criptos e uma experiência muito bacana de ter um dispositivo bem tecnológico, não tem hora melhor para você comprar com esse desconto que tá tendo agora, tá? No link da descrição você tem acesso todo ao catálogo, tem a Ledger Nano X, que para mim, por a versão mais básica, é com maior custo-benefício. Se você quiser algo mais tecnológico, a Flex também é uma opção muito boa. Então, se você quer buscar um custo-benefício de antemão, Flex Nano X. Se você tiver mais capital, você pode explorar a Stacks, que é muito mais avançada, que parece literalmente um celular, ou a S Plus, mas esses dois são os maiores custos-benefícios. Mas eu aproveitaria essa promoção até domingo. Agora eu quero falar com você sobre cada evento que vai influenciar o mercado cripto para 2026. Isso aqui vai ditar o que vai acontecer, tá? Por mais que não faça sentido agora, você vai ter que juntar as peças e ser paciente. A narrativa principal que vem rodando o mercado nos últimos meses é a economia dos Estados Unidos. Será que vai ter corte de juros? Será que não vai ter? Será que o banco americano vai começar a imprimir dinheiro? Em dezembro, nesse mês, a gente tem mais informações com mais corte de juros e o fim do aperto monetário, ou seja, eles já estão folgando mais a economia, deixando ela crescer. Isso favorece para um 2026 bom. Lembrando, quando tem corte de juros, cara, presta atenção nisso. Quando tem corte de juros, não vai mudar nada no dia para o outro. Ah, Douglas, mas vai ter corte de juros no Japão na sexta-feira. Pô, mas isso vai influenciar o mercado todo. Mas vai influenciar o dia? Será que no dia vai entrar uma correção, vai cair tudo? Gente, os juros, notícias, cortes, tudo no momento é feito para gerar liquidez no mercado e movimentar o mercado. Quando você movimenta, você gera liquidez, tá? É por isso que o mercado funciona. Então, quando você entende isso, você não vai depositar todas as esperanças de 2026 na mão de um aumento de juros no Japão ou algum corte que não aconteceu nos Estados Unidos. O que importa, presta atenção, é o conjunto de decisões mantidas ao longo do tempo. Para você ter a alta de 2020 e 2021 no ciclo do passado do BTC, né, que teve uma grande valorização das altcoins, qual que foi o contexto ideal? O contexto ideal é que desde 2019 houve corte de juros. Esses cortes de juros foram agressivados ao longo de 2020, ficaram lá embaixo por um certo tempo e durante esse certo tempo eles começaram depois a subir, o que tornou esse momento um dos momentos mais prósperos para a economia americana. E foi ali que permitiu que tudo subisse. Então você nota que para o pico do ciclo passado de alta foi justamente aqui. Não no dia de corte de juros. Não foi em 2019. Não foi aqui. Se você for pegar os mercados nesse mesmo período, eu vou até pegar aqui e remover todos os desenhos. Nesse período, eu vou adicionar o gráfico aqui. Eu nunca fiz essa comparação, acredito. Mas eu vou pegar o preço do BTC. E o Bitcoin, na verdade, ele ficou de lado. Enquanto, aqui ó, ele até caiu. Teve corte de juros e o BTC caiu. Depois que ele subiu. Né? Parece que tá tudo igual, porque a gente tá começando a ter corte de juros, o mercado tá caindo. E tá caindo de uma forma tão bruta como 2020, antes de uma grande alta. Tá sendo tão bruto para as altcoins, assim como 2020. Porque lá atrás as moedas caíram 80% e depois subiram 10.000%. Tá tudo igual. Todo mundo acredita que saiba disso, só que ninguém quer passar por isso. Por quê? Porque o mercado de cripto vem sofrendo desde 2022. Só o Bitcoin subiu praticamente sozinho. Então você nota que é um peso emocional em cima de peso emocional. É isso que cria o sentimento ruim no mercado cripto. É isso que pega todo mundo. E o período mais próspero é justamente quando os juros eles se assentam. Ou seja, quanto tempo do corte começou nos Estados Unidos em 2019 para ter uma grande alta no mercado? 440 dias. Quando que a gente está nesse momento? Qual que é o timing do mercado? A gente teve um corte ali em 2024 e nós estamos praticamente nessa mesma data, nesse mesmo intervalo de dias. Ou seja,
fator macroeconômico demora de 6 meses a 1 ano e meio para ser absorvido pelo mercado. Isso é estatisticamente comprovado. Então, uma decisão de um dia não vai mudar o histórico. A intenção muda. Lá atrás, o que foi importante foi o corte, porque corta-se, né, um clima de aumento de juros para o topo, né? Isso significa muita coisa. E dali, mais cortes, vai folgando o mercado. Aí, com o tempo, isso vai sendo sentido pelo mercado. Ou seja, hoje a gente está sentindo corte de agosto de 2024. E agora, com mais cortes, você pensa, caraca, então lá na frente vai ser corte em cima de corte, corte, corte. Daqui a pouco os juros estão caindo cada vez mais e o clima de alta começa a se formar, assim como 2019, 20 e 21. Mas é aquilo, eu sei, todo mundo não quer passar pela parte ruim do mercado. As coisas estão diferentes e tá tudo certo, tá? O que você não pode chegar agora é por causa desse sentimento acumulado, desacreditado do mercado, que é aí que as coisas ficam interessantes. Quando você junta isso com as altcoins lá no fundo, você já começa a ver que, cara, isso aqui é uma região boa para o mercado reverter. Não sei se vai, mas é uma região boa. Sem esperar exatidão. Sem esperar que no próprio BTC, se você for pegar a tendência dele aqui, olha só, lá em 2000, lá não, né? Aqui na metade desse ano, olha só, o Bitcoin formou um fundo durante muito tempo para depois reverter. Mesma coisa aqui. O que garante que não seja a mesma coisa? O que garante que a gente não fique até janeiro, fevereiro aqui dentro? Nada. Então para de se importar, para de quebrar a cabeça com o que você não consegue controlar. A economia está uma bagunça. Por que está uma bagunça? Eu te falei dos Estados Unidos, que para mim, 2026 é um ano próspero para os mercados. E talvez um ano perigoso, né? Porque quanto mais prosperidade, depois vem o risco de ter um estouro de bolha, assim como foi 2021. Eu acredito que a mesma coisa esteja se criando. Agora, o outcome disso, o que vai acontecer, né? Tipo assim, o resultado de como que as altcoins podem performar num ciclo de expansão mesmo, junto com a bolsa, não dá para saber. Mas a gente sabe o potencial do mercado. E quanto maior o sofrimento, maior é o rebote, porque o mercado trabalha em cima de liquidez. Aqui embaixo tem liquidez. Tem, mas aqui acima também tem. Imagina as altcoins que estão caindo durante anos, quanta liquidez elas não têm para cima. Exatamente esse pensamento. Só que não espere que vai acontecer de um dia para o outro. Eu vi uma postagem no... Eu já vou falar sobre o Japão, que isso aqui é muito importante. Eu vi uma postagem aqui no X, desse Julian, nem sei quem é, mas eu vi aqui o que eu queria passar de uma forma organizada. Ele conseguiu organizar toda a minha parte mental do que eu te falei, só que de uma forma mais simples. De que geralmente quando o RSI, o índice de força relativa do mercado, vai lá embaixo, né, fica escorraçado para queda, é quando tá todo mundo cansado de queda, porque realmente está esticado para baixo. É onde a gente pensa em reversão. Historicamente, toda vez que o RSI chega em sobrevenda, né, com base nos dias, ele pegou uma média de todos os comportamentos e na maioria das vezes que isso acontece, o mercado faz uma alta depois. Só que olha o tempo que ele fica aqui lateralizando. E você não pode esperar que isso aconteça de um dia para o outro. Mas estatisticamente é capaz de a gente encontrar um fundo aqui. Tá? Eu vou dar uma palhinha do que eu realmente espero para o curto prazo. Mas para você acreditar nessa parte macroeconômica que faz sentido na minha visão, tá? Para mim, realmente, economicamente, 2026 tem tudo para ser um ano muito bom para os mercados. Só não sei como é que vai ser a reação de tudo, porque são muitas variáveis, tá? São mercados internacionais, são mercados de cripto, enfim, altcoins, Ethereum. Mas você vai ter que deixar de lado a teoria dos 4 ciclos. E aí, caso o Bitcoin renove máximas, ele vai quebrar, além da tese dos 4 anos de ciclo, vai quebrar a tese do bear market também de muita gente. E aí vai ficar tudo uma bela de uma bagunça. Não sei o que vai acontecer? Não sei, tá? Mas eu acredito no pânico no extremo. Eu não vou nem falar de extremo medo, vou falar de extremo ódio, que é o que a gente tá vivendo hoje. Tá? E por um lado sentimental, cara, não tem nem o que falar, tá? É excelente isso aqui, mas você passar por isso é muito triste. Mas uma coisa eu te falo, não desiste, tá? Não pensa que acabou tudo. O mercado, ele é mestre em te surpreender. Só que quando surpreender, você não pode cair na mesma coisa, na mesma armadilha emocional, ficar extremamente eufórico. A pegar esse momento de aprendizado e quando subir, pensar em vender.
E muita gente, cara, parece fácil, mas se o mercado subir pra caramba, as pessoas não vão vender, vai subir, pô, vai subir 10.000%, vai cair e ninguém vai ter vendido. E vão ter as pessoas que estão sensíveis, que o mercado vai subir 50%, vai todo mundo vender. E depois vai subir mais 50, mais 100, mais 200, mais 300%, e as pessoas, não, vai cair, vai cair, vai cair. Bem-vindos ao mercado. Essa é a especulação clássica e o mercado ele te força a criar memórias, criar uma estrutura, você acreditar naquilo e depois te dar um tapa na cara. Falar, calma aí, tá? O mercado funciona com base nisso, porque ele vai criando expectativas para você, que o mercado vai cair, cria liquidez na parte de cima e na parte de baixo, e ele faz o quê? Ele ferra os dois. Ele cai, renova a liquidez, limpa essa liquidez aqui de baixo, busca, limpa de cima e vai embora. Então, eu esperaria que a mesma coisa fosse acontecer, né? O cenário 1. Cenário 1 para mim seria o Bitcoin voltar aqui para os 98, 100 mil dólares e cair mais. Para mim, isso aqui seria um cenário realmente onde o Bitcoin pegaria um gás, tá? Uma energia para cair mais. E aí folgaria muitos indicadores. Dentro disso, permitiria uma queda mais agressiva, tá? Por enquanto, dentro dessa condição que o mercado tá, não demonstrando tanta força assim, os indicadores lá embaixo, eu acreditaria mais numa busca de liquidez aqui perto desse fundo aqui, tá? Então a gente tem um fundo. E para mim, o mais provável, né, posso estar errado, mas dentro dessas condições seria essa busca de liquidez aqui para voltar a subir. Então esse aqui poderia ser o fundo, mas para isso ele tem que manter dentro desse intervalo. Se ele pegar e subir direto para os 98, fica perigoso para ele pegar e renovar novas mínimas. O mercado precisa de fôlego, precisa criar mais movimentos, precisa de mais especulação e é assim que ele funciona. Então pode parecer que esse momento é chato, mas tem muita coisa acontecendo por trás dele. Aí quando eu pego os juros do Japão, aí ferra tudo. Porque os juros do Japão estão aumentando desde 2024. Praticamente é no mesmo ano que os Estados Unidos cortou juros, o Japão começou a aumentar. E quebrou um ciclo de praticamente 8 anos subindo. 8 anos subindo. 8 anos? 8 anos. Não. 8 anos. Então, assim, é muito tempo. Com os juros lá embaixo. Negativo. O Japão imprimindo dinheiro pra caramba. E depois começa a aumentar. E essa galera fica, opa, calma aí que a gente estava acostumado com uma economia muito frouxa, agora apertou a coisa. Isso gera um impacto. E todo mundo hoje fala que, olha, acho que 19, 17, 18, 19, dia 19 vai ter corte de juros, aumento de juros no Japão e vai ferrar tudo, porque vai ser uma porrada. Não faz sentido, porque os juros são sentidos depois. E você realmente vai esperar com o mercado sentindo uma chance de 100% de aumento de juros. O mercado vai ficar assim, opa, eu só vou vender na sexta, né? Se isso é ruim, eu só vou vender na sexta. Você acha que o pessoal vai fazer isso? O pessoal vai vender hoje, vendeu ontem para se precaver e se proteger de uma sexta-feira. O mercado funciona assim. Então nada acontece no dia. O dia é feito para criar liquidez. As pessoas se antecipam. Então ver o mercado próximo de uma notícia pessimista caindo é um bom sinal. Que as pessoas estão se antecipando. E geralmente o mercado faz o contrário. Parece fácil, mas não é. Por isso que você tem que entender várias coisas ao mesmo tempo. Não é fácil, tem que quebrar a cabeça, tem que sobreviver nesse momento. Mas uma coisa que eu posso te falar é, esse é o mercado cripto. O mercado cripto, ele funciona dessa forma, sempre funcionou, até ele amadurecer. As coisas estão diferentes, mas não significa que nada mais vai acontecer. Não é porque ele tá diferente que nunca mais vai ter alta nas altcoins, que elas vão sumir do mapa, que só vai ter alta daqui a 3 anos. Se a gente esquecer o ciclo de 4 anos, a gente tem que prestar atenção em outro ciclo, que é o ciclo econômico. E ele é bom para 2026. Ah, mas tem o Japão. Novamente, isso demora tempo para ser absorvido pelo mercado, certo? Então, o momento aqui ainda está controlado, até os juros americanos estão bem mais agressivos do que o do Japão. Então, tem que fazer uma matemática econômica, mas o que dá para você tirar uma média e acreditar em uma tese e seguir ela fortemente. Lembrando, não tem momento melhor para você comprar a sua carteira física Ledger nessa promoção que tá tendo, que vai durar até domingo, tá? Clica no link na descrição e veja a que mais faz sentido para você, que os descontos e toda a tarifa de importação, já que vem da França, é calculada automaticamente na área de pagamento.
tá? Esse é o site oficial da LED, você comprando por ali, eu ganho uma moral com o pessoal lá pra trazer alguma coisa extra ao longo de 2026. Mas, gente, muito obrigado pela companhia, um grande abraço e tamo junto.